Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Esse é um projeto contemplado pelo edital 6 de 2023, produção e finalização Lei Federal Paulo Gustavo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a Fernanda Porto. Ela é artista plástica, ela faz trabalhos lindos, incríveis, é professora também de artes visuais e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para dividir conosco aqui um pouquinho do seu trabalho, o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz porque mulheres falando de cultura são duas coisas que eu amo, né? Então, assim, agradeço imensamente o convite e eu acho que falar de cultura é sempre prazeroso. Com certeza. Sempre prazeroso. E essa é uma pauta muito presente aqui no nosso programa, né? Nós fizemos esse projeto pensando em dar espaço para as mulheres na cena cultural, porque a gente sabe que ser mulher já é um desafio por si só na sociedade que a gente tem. E a arte, né? Mesclar tudo isso, ser mulher, ter os nossos afazeres do dia a dia e ainda assim conseguir executar a nossa arte e viver disso. Então a gente tem que dar espaço para essas mulheres, né? Por isso que essa é uma pauta tão importante aqui no nosso programa. Fernanda, primeiro eu gostaria de saber um pouquinho da sua história. Principalmente com a arte, né? Como que isso se inseriu na sua vida? A partir de que ponto você descobriu o artista? Conta pra gente como que se deu esse processo criativo. É muito interessante, porque eu acho que antes de eu nascer eu já era artista. Então, eu não consigo me reconhecer desde que criança, sem estar com algum lápis na mão ou alguma coisa. Tanto que eu levava muita bronca, né? E já tive, assim, várias vezes... De professores e tirar os meus lápis porque eu passava a aula inteira desenhando e levava bronca. Mas assim, eu acredito que depois que eu fiz a universidade, que eu sou formada em artes visuais pela UFG, depois que eu fiz, que eu terminei o curso, não tinha outra profissão. Eu só conseguia pensar nessa profissão, alguma coisa ligada à arte, à cultura. E depois eu viajei para fora do país. Fiz alguns cursos lá, mas assim, voltei e fui morar em Brasília. Vou contar minha trajetória, porque ela é dividida, acho que umas 3 ou 4 fases, né? Conta tudo pra gente, desde o começo. Então, assim, aí eu fui para Brasília, mas só que lá eu comecei a trabalhar numa galeria como marchand. E é muito interessante, porque a minha primeira exposição que deram, assim, para mim fazer, foi uma exposição sobre Lito de Salvador Dalí. Eu nunca esqueci disso, porque eu tinha que traduzir os textos. E essa exposição, eu fiquei emocionadíssima, imagina, uma estudante em Goiás, de repente você está com 10, acho que eram 15 litos originais de Salvador Dalí. Eu fiquei em êxtase total. Bom, aí eu fiquei trabalhando na área de curadoria, de marchand, durante um bom tempo, em Brasília, duas grandes galerias de lá. Voltei para Goiânia, fui trabalhar com Jaime Câmara, com Dona Célia Câmara. E nesse momento, a Fernanda, artista visual, ela estava escondida atrás dos grandes nomes das artes brasileiras, porque o meu senso crítico ficou muito aguçado. Então, quando eu olhava o meu trabalho, eu falava, não é bem assim. E isso me prejudicou nesse quesito, porque eu tinha um senso crítico, eu assim, trabalhava e vendia obras de grandes mestres brasileiros, e eu olhava meu pobre coitado do meu trabalho iniciante, não dava, né? Ah, não! Mas ali naquele momento você estava sendo muito autocrítica, né? Sim, com o seu trabalho. Essa era a questão. A minha primeira exposição foi em 84, parece, no Teatro Goiânia. Mas aí eu desenvolvi um senso crítico altíssimo. Então, eu fiz uma lacuna. Então, assim, a Fernanda, artista visual, fez uma lacuna, passou a ser produtora, passou a ser curadora, passou a ser marchand. E eu desenvolvi isso durante muitos anos. Depois, quando eu voltei para Goiânia, eu larguei a Casa Grande, eu fiquei, né, tive meus filhos, e eu fui trabalhar na educação. Considerando que eu iniciei a educação com 19 anos.
Aí eu fiz outra pausa, depois que eu fiz, são várias etapas. Aí eu fiz outra pausa. Fui mexer com arte, com curadoria, essas coisas. Uhum. E aí eu fui Aí eu voltei, né, para educação. Só que assim, educadora sempre é. Tanto que todas as exposições, normalmente eu oferecia ou um workshop, ou uma palestra. Parece que eu não concebia a pessoa comprar um trabalho sem conhecer a história. Era por isso que eu era excelente vendedora, porque eu vendia a história, não a Sim, obra. a história do trabalho. A história do trabalho do artista. Isso aí encanta as pessoas. Aí depois fiquei como educadora durante muitos anos e na pandemia, eu em casa, porque eu trabalhava muito, né? Eu fui coordenadora da escola do Basileu França durante 18 anos de artes. Assim, E aquilo ali é um celeiro de talentos, né? total. É assim, é excesso. Uhum. São em torno de 6 mil alunos, hoje deve estar em torno de 4. Nossa. Mas você circula ali, você respira, você pensa, porque são todas as áreas, né? O Basileu França, ele tem circo, dança, música, teatro, artes visuais e arte educação. E eu iniciei lá na arte educação, então é interessante que como educadora, iniciei não, né? Porque eu iniciei aos 19 anos, novamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças de 4 a adultos de 80, 85 anos. Nossa, todas as faixas etárias. Todas. Então, às vezes me perguntam assim, Fernanda, você tem condições de dar aula para mim de 14 anos? Eu falei, olha, 14, 15, 16, 20, 30, não faz a menor diferença, assim, eu tenho essa experiência de trabalhar com todos, né? Sim. E aí trabalhei como na arte educação durante alguns anos, muitos anos. Depois eu fui para a coordenação dos cursos fixos e técnicos. E aí fiquei um tempo lá, um tempo assim, de quase 18, acho que 18 anos, como educadora. Como educadora não tinha tempo de pensar na minha produção artística, porque coordenador... Muito. Não. Você Nossa. consome, você como educadora sabe que até o ar que a gente respira... O tempo todo, é muita demanda. E quando você não está pensando nele, você está pensando em alguma coisa para fazer. Como coordenadora, quer dizer, assim, tinha os projetos que eu tinha que pensar, quais eram os projetos que deveriam ser desenvolvidos, né? E, então, assim, eu queria um ensino com uma qualidade boa, então não tinha tempo. Quando chegou na pandemia... Aí, em 2018, eu voltei para a educação, porque na época eu era concursada. Voltei para a educação e fui para o Ciranda da Arte. Lá também desenvolvi alguns projetos. Nós fizemos um projeto com as escolas, ficou muito interessante, que foi uma árvore todinha com os enfeites de PET. Deu um trabalho, mas foi assim, muito prazeroso. Ai, deve ter ficado lindo. Ficou muito lindo. Foi na Praça Cívica, nós montamos essa árvore lá. E outros projetos. E aí eu me aposentei pela educação. Não me lembro nem que ano que foi. Porque, segundo a minha irmã, disse que ela não sabe quando eu estava aposentada, quando eu aposentada agora e antes, qual que é o que eu trabalho menos. Eu falei que eu nunca trabalhei. E sempre foi um prazer. Que delícia. Você falou para mim que começou na educação com 19 anos, né? Sim. Fora o Basileu, você trabalhou em escola pública? Você teve essa oportunidade de trabalhar em escola pública? Sim, eu trabalhei, quando eu comecei, foi no Pedro Gomes. Uhum. Eu trabalhei lá, não me lembro mais do tempo, mas assim, como professora de arte. Sempre, a minha vida inteira, ela está ligada às artes visuais. Toda a minha trajetória, ela tem esse pezinho nas artes visuais. Eu não sei se você vai concordar comigo, Fernanda, mas eu tenho 20 anos de docência também, e aí eu acompanho as trajetórias, né? E eu passei por um momento, no início, lógico que não diária, né? Eu não sou da área das artes, mas eu acompanho porque eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito. No início, a gente tinha muito trabalho manual nas escolas. A gente trabalhava com recursos limitados, mas tinha muita manualidade e pouca história da arte. Hoje em dia, eu vejo esse processo ao contrário. Pelo menos na escola onde eu trabalho, tem
uma bagagem teórica muito grande, mas pouco tempo para manualidade. Por quê? Porque não aumentou a carga horária da disciplina, né? Então, a gente tem uma aula por semana, quando muito, 2 aulas por semana. E é muito pouco. Assim, o problema é o tempo, né? Uma aula de 50 minutos, que normalmente que a gente dá, né? É complicado você conseguir desenvolver um artesanato, alguma coisa assim. Na realidade, assim, eu vou contar até um fato bem interessante que vai ilustrar o que você está falando. Quando eu dei aula, eu tinha 19 anos. Então, eu dei aula no Pedro Gomes. Exatamente isso. A história da arte, tinha história da arte, né? Eu dei história da arte, mas eu dei história da arte de uma forma muito rápida, porque o que eu percebi lá é que eu precisava de dar algum tipo ensinar algum tipo de artesanato para aumentar a renda familiar. Interessantíssimo. Então, porque eu percebia que quer dizer, não era os adolescentes, que eu não me lembro mais a faixa etária deles, acho que devia ter 14, sei lá, 10, 14, alguma coisa assim. E eles queriam dinheiro e eu não tinha. Então, eu ensinei artesanato, basicamente artesanato. Eu dei pouco tempo de aula. Então, dei a parte teórica de uma forma mais rápida. E, através da parte teórica, eu apliquei o artesanato. Mas o que é mais interessante é que um belo dia teve um evento na escola. E eu ensinei assim, eles tinham a opção de escolher, acho que eram 3 ou 4 coisas que eles podiam escolher. Uma delas era uma bolsa, que era feita de aquele tecido de saco, né? Aquele saco de... Saco de linho. De linho? Isso. Eu tinha ganho uma bolsa que tinha vindo do Rio, porque naquela época o Rio era moda, né? Rio, São Paulo, acho que era até mais Rio. E eu ganhei uma bolsa facílima de fazer de lá. Então, era uma bolsa, era uma sandália, e tinha chaveiro, e tinha uma outra coisa que eu não me lembro mais. Enfim, eu só sei que esse evento da escola, quando eu cheguei no pátio, eu fiquei até emocionada. Eu conto isso porque assim, foi muito interessante. Tinha mais ou menos 1/3, 2/3, eu acho, das meninas usando a bolsa. E elas tingiram, né? Eu ensinei a tingir a bolsa. Então, tinha assim, bolsa amarela, bolsa azul, várias cores. E aí eu achei interessante, porque aquelas que não estavam com a bolsa queriam ter aula comigo para poder fazer a bolsa. A bolsa foi o que chamou a atenção ali. E elas estavam vendendo as bolsas. Que legal. Então, assim, assim como as sandálias, né? Então, achei assim, interessante. Não é totalmente o objetivo das artes visuais mexer com a venda, com o artesanato, mas a gente tem que adequar a situação, porque você tem que atrair o aluno de alguma forma. Então, quando eu atraí esses alunos, eu tinha pouquíssimo tempo com eles, quando eu atraí para eles que a arte também era uma forma interessante de se aprender, porque podia se ganhar, era uma profissão, eu ganhei os alunos. Aí eu consegui dar o restante da disciplina e do componente, né, do que deveria ter dado, que era história, outras coisas nesse sentido. Fantástico. Eu, como educadora, falo que meio caminho andado é você ganhar, né, o seu aluno. Ganhar o aluno. Então, ali, a partir do momento que você ganhou, que você despertou o interesse, consegue trabalhar qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente. Aí, assim, o que eu falava para eles, a gente discutia, eu sempre gostei de trabalhar, mesmo daquela época que o professor era o que ditava, né? Mas eu sempre gostei de trocar, porque eu acho que o aluno, a gente acaba aprendendo muito com o aluno, demais. Né? Agora, hoje, o que acontece hoje? Hoje, 50 minutos numa sala de aula, você sabe que a gente leva mais de 20 minutos para colocar a ordem na sala, para os alunos olharem para você. Então, isso perde muito tempo. Mas é possível, sim, dar tipos de trabalho, só que é trabalhoso. E nem sempre os professores estão dispostos a esse trabalho, porque dão aulas em muitas escolas, trabalham muito. Sim. Então, isso acaba que sobrecarregando também, né, o professor. Exatamente. Porque tem que ter uma veia criativa muito forte também. Né? E recurso, às vezes falta de recurso. E aí o professor tem que tirar do próprio bolso também para fazer. Você tem que inventar. Eu, por exemplo, eu não podia pedir, a gente não pode pedir nada para o aluno, né? Porque a escola. Eu não tinha papel, como é que você faz? Eu não tinha um papel para poder eles nem desenharem nada.
Aí eu pedi um caderno, mas assim, pedi o caderno opcional. Papel, folha, qualquer coisa, porque o caderno com pauta não é muito interessante, né? Ele atrapalha para poder desenvolver um processo criativo. Mas o pai do aluno me denunciou, Mas, gente. porque a escola que tinha que fornecer. Aí eu fui explicar para ele, tal, mas assim, então é complicadíssimo hoje. A gente tem que tomar muitíssimo cuidado na hora de fazer qualquer coisa. Então, eu dei aula, depois dessa fase de 19 anos, eu dei aula um tempo no Damiana da Cunha, que era outra escola aqui, dei uma aula lá, não me lembro mais quanto tempo. Acho que assim, as que eu fiquei mais tempo foram essas duas. Mas assim, o professor já é um ator em sala de aula. Uhum. O professor de arte, ele é um ator em performance. O tempo todo. Eu acho que é isso. É bem isso mesmo. É em performance, você faz uma performance. É verdade. E aí, Fernanda, você estava me contando, então, dando um passo mais à frente agora na história, que no processo de pandemia você pôde emergir mais na sua... Exato. Na sua arte mesmo, né? Então, nos seus projetos. Aí eu já contei um pouquinho que eu, como artesã, né? Eu sim, já tive um pé no artesã, já tive quer dizer, o artesanato, ele sempre me pertenceu também, né? Mas, então, aí quando foi na pandemia, eu em casa, né, trabalhando, a gente estava trabalhando como educador, eu era do Ciranda da Arte, trabalhamos muito, porque foi uma coisa que, né, para o educador, você teve que fazer planos de aula, enfim, é uma coisa bem louca, né? E eu resolvi, então, voltar a fazer, falei, eu vou voltar a fazer desenho e aquarela, que eram duas coisas que, principalmente aquarela, que é uma técnica que eu sempre gostei muito. Aí parece que teve uma vozinha que falou, ops, vamos voltar, vamos resgatar a Fernanda, né, que se perdeu ao longo desses anos e que, na realidade, ajudou inúmeros artistas a se tornarem artistas e, enfim, como educadora também ajudou inúmeros pequenas pessoas, pequenos seres, né, a se tornarem ou descobrirem veias artísticas. Vamos agora, então, descobrir você, Fernanda. E foi, então, na pandemia, através desses dois cursos, um que era o professor Carlos Gonzaga, um professor de desenho, e Vinícius Iano, que é um professor de aquarela, todos os dois são do Basileu, que eu resolvi, então, a voltar a me tornar artista visual, que sempre foi a essência da minha personalidade. E aí agora, né, agora eu estou seguindo essa linha, não só eu continuo educadora, artista visual e artesã. Isso é muito interessante no seu trabalho. Quando eu estava dando uma olhada no seu portfólio, foi o que mais me encantou e me chamou a atenção. Porque você mescla as duas coisas de uma forma muito sutil, muito delicada e que faz muito sentido e que fica muito lindo. Eu tô aqui, pessoal, com a mesa lotada de trabalhos dela, tendo a oportunidade de ver pessoalmente, e é muito lindo, é muito bonito. Então, quer dizer, parece, não sei se você vai concordar comigo, mas é a visão que pelo menos eu tenho. No Brasil, funciona assim. O trabalho do artesão, ele não é tão valorizado. Do artista plástico já é mais valorizado, né? Por que você acha que isso acontece? A questão é que o artesanato, ele é uma peça que você produz ela em série, não tem aquela exclusividade, né? Então, você pega uma peça e faz várias iguais. Então, isso desvaloriza um pouco. Um pouco, não, muito. E você não tem uma preocupação de passar uma reflexão para o espectador. O artesanato, ele é utilitário. Normalmente, ele é utilitário. Então, não tem a preocupação do olhar reflexivo, de uma mensagem, né? Você faz e pensando na utilidade. Sim. Já no outro caso, a obra era normalmente, em alguns casos não é única, mas assim, vamos colocar no geral, né, na pintura, no desenho, gravura, já tem mais de um exemplar, mas enfim. São trabalhos que você tem que preocupar, entre aspas, né, porque nem sempre a questão é a palavra preocupar, em transmitir uma mensagem.
uma reflexão, porque aquela obra que não transmite uma reflexão, que ela não tem um conceito, que ela não tem uma poética que faça com que a pessoa pare para pensar um pouquinho, ela é vazia. Uhum. E por ela ser única, o preço normalmente aumenta. Agora tem uma coisa interessante. A obra de arte, quando você vende um quadro, ele vale vários artesanatos. Vamos pôr caixas, vamos supor caixas e um quadro, né? Uma pintura. Uma pintura é equivalente a várias caixas. Sim. Mas você vende várias caixas mais rápido do que uma pintura. Entendeu? Então, é muito interessante, né? E um ponto também que eu acho, por mais que você tenha essa questão da desvalorização do artesanato, porque são peças utilitárias e porque são mais teoricamente fáceis de reproduzir, eu acho que tinha que ser um pouquinho mais valorizado, porque é um trabalho manual, sim. né? É algo que demanda tempo, algo que demanda dedicação. E as pessoas não valorizam tanto, por exemplo, vou colocar um bordado, né? Uma toalha de mesa bordada. Gente, é um trabalho que demora muitos Às meses, vezes até anos para ser confeccionado. Quanto tempo a pessoa se dedicou àquele trabalho? E na hora de pagar, né, as pessoas não acham que vale aquele Mas isso valor. é um pouco aqui no Brasil, porque, por exemplo, nos outros países, como o artesanato, em países que são mais ricos, né, os países mais pobres têm mais artesanato, normalmente. Os países mais ricos têm menos. Uhum. A população usa menos. Eu diria que hoje está mudando um pouco, mas vamos colocar que está em caminho, né? Então, você vê que quando vem um estrangeiro para o Brasil, ele dá um valor enorme para o artesanato. E o artesanato lá fora é caríssimo. Uhum. É muito caro. Quase que sim, o preço é quase igual, sabe? Assim, só que as obras de artes dos europeus são mais caras ainda, mas eu falo assim, que valoriza muito. Tanto que tem muita gente que manda artesanato para fora porque o lucro é muito maior. Uhum. Mas, assim, eu percebo que no Brasil existe uma desvalorização em relação ao artesanato. Na realidade, existe uma desvalorização em relação ao artista. E no geral? No geral. Então, assim, aí, pela escala, né, o artista visual ou músico, ele tem colocar um nível que seria... Eu chamo, né, coloco entre aspas, porque eu não o vejo dessa forma, mas é assim que as pessoas olham, né, como se ele fosse melhor do que o artesão. E eu não acho que ele é melhor do que o artesão. São formas de arte diferentes. São distintas, né? E, assim, tem uma coisa que é interessante, que hoje o artesanato, ele já está com... A gente fala artesanato, manualidade, porque tem várias, né? Mas ele já está... tendo uma característica diferenciada. Muitos artesãos já estão transformando o artesanato, que seria um artesanato que também é uma coisa artística, uma coisa peça única. Então já tem um pouco isso hoje também. Aí já é outro preço. É verdade. Gente, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho. Vou escolher 2 diferentes aqui para mostrar para vocês, por exemplo, que me chamou muita atenção. Esse aqui é um projeto que você desenvolveu, Arte Postal, né? Sim. E aqui nós temos 2 peças que, aparentemente, usou a mesma técnica, que mescla aquarela, mescla colagem também, mas a gente vê aqui 2 mensagens completamente diferentes. Essa daqui, muito impactante, né? Você tem que analisar, assim, com um olhar mais profundo mesmo, porque à primeira vista você vê um menino numa rede. Mas e aí, né? Vamos analisar direitinho. O que te inspirou a fazer esse projeto aqui, por exemplo? Esse aí é uma série que eu fiz de 4 postais, que foi para o Museu Nacional dos Correios em Brasília. E ele fala dos Yanomamis, né, daquele descaso que ocorreram com eles, que eles quase morreram. Então, mostra aí a fome, né? São crianças totalmente debilitadas. Tem um aqui que mostra esse aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. Aqui, ó, bem esse pedacinho aqui. Aqui, ó. É assim, e quando eu vi essas fotografias, acho que elas saíram no jornal
eu fiquei assim, eu fiquei uns 3 dias sonhando, que eu falei, mas como, né? É impactante, né? E aí eu fiz essa série, que é exatamente para a gente nunca esquecer que ninguém nesse mundo pode ficar nessa situação de fome, né, de descaso. Então, é uma série falando, né, dos Yanomamis. E esse outro que você mostrou, que é no Som de Amarelo, eu falo da queimada. Uhum. Tanto que tem aí tem um poeminha que eu coloco da Cora Coralina, e eu falo também. aí, é uma série também de 4, e que aqui eu falo um poeminha da Cora, que é falando a questão da terra, né? E é Uhum. da importância. Então, aí, assim, mostrando o que é o correio, na minha cabeça ficou como sendo a queimada. O correio é informação, né? Ele já passou nós já recebemos tantas informações de que está existindo queimada, que o planeta está acabando, e esse aqui é interessante, que você está vendo aqui, é como se ele representasse assim, ó, estou falando olha quantas vezes já foi enviadas mensagens, está acabando com o planeta, a queimada, papapá, e ninguém toma uma providência radical, essa que é a verdade. Então, aí chega no final, quer dizer, chega no final que nós estamos com vamos colocar, menos de 50% de vida. Eu Uhum. falo, né, do planeta em si. Então, todo o trabalho dela leva uma mensagem. E é Sim, isso que é o bacana. Nesse outro aqui, a gente percebe vários bordados, né, Fernanda? Conta pra gente um pouquinho desse aqui. esse aqui é um díptico, eu trouxe só uma parte dele. Ele chama Páginas Invisíveis. É um trabalho, porque eu trabalho, eu tenho 2 linhas, né? 2 ou 3, não sei. Eu coloco que eu sou multi, né? Porque eu não trabalho só com pintura, eu trabalho com, pe- com, com colagem, com aquarela, com instalação, bordados, enfim, eu faço uma mistura. Então, esse aqui é memória afetiva. Eu quero falar sobre as mulheres, esse trabalho especificamente fala sobre mulheres que passam pela nossa vida, né? E nessas páginas que são invisíveis, elas remetem à memória da coxa de retalho, do interior, da vida passada, e que ela está perdendo, né, ao longo da história, porque essas pessoas que, vamos colocar assim, as pessoas mais velhas estão deixando de contar histórias. Uhum. E quando a gente deixa de escutar as histórias das nossas, vamos colocar, das nossas vidas, do passado, né, tende a ir sumindo, É verdade. né? A gente fala que. E é bacana essa alusão que você fez da coxa de retalho, porque é isso, a construção, né? Tanto a vivência das pessoas, de passar de geração para geração, dessas mulheres, como a construção da coxa de retalho. Então, pedacinho por pedacinho, vai sendo montado ali uma peça única. Exatamente. É interessante a coxa de retalho, porque eu acho que quase todo mundo, pelo menos da minha faixa etária para trás, com certeza teve uma coxa de retalho, ouviu uma coxa de retalho, né? Com certeza. Então, eu fiz uma instalação na Assembleia, no Dia da Mulher, acho que era uns 2 anos atrás, mas eu fiquei pesarosa de não levar uma câmera, sabe, para poder gravar o depoimento das pessoas. Então, assim, era uma máquina de costura, acho que no meu portfólio eu até coloquei, era uma Eu máquina vi. de costura antiga, e saía 2 tecidos. Um tecido era em branco, e ele tinha as cores do Brasil na lateral. Eu fiz um bordado na lateral e ele tinha a cor, era verde e amarelo. Não, ele era amarelo, alguma coisa assim. E as pessoas iam escrever de verde, que era para fazer a ilusão às mulheres brasileiras. E do outro lado era uma coxa toda trabalhada e assim, dando a ilusão também à coxa de retalho. Então ali eu falava da mulher goiana, que é o polo industrial, né, que é as confecções. Mas eu também falava daquela mulher que, dentro de casa, que tinha uma maquinazinha de costura e que com essa maquinazinha de costura ela sustentou a família inteira e tem, né? Então foi muito interessante porque
Eu escutei cada história. Teve uma, posso contar uma história? Claro, por favor. Não, teve uma história que eu fiquei assim, mas por quê? Foi a partir dessa que eu falei, mas por que eu não trouxe um gravador? Chegou um senhor, não, teve depoimentos magníficos, sabe? De pessoas que quando via aquela coxa de retalho, aquela máquina, a máquina que representava o passado. Aí esse senhor, eu acho que ele tinha 5 irmãs. Cada vez que nascia uma, o pai juntava um dinheiro para ir lá e comprar uma máquina de costura. E aí, cada vez que a filha, né, casava, cada vez que a irmã dele casava, a herança que ela tinha era a máquina de costura. E ele ficou com a máquina de costura da mãe dele. Porque nessa família, a costura é que sustentou os filhos. Então, o pai, ele, na cabeça dele, né, o que é perfeitamente normal, é que a máquina de costura era a profissão que ele estava dando, né, dando a oportunidade, porque eles eram muito simples, dando a oportunidade da filha poder conseguir sobreviver caso eles faltassem. Então, achei assim um depoimento, ele conta detalhes muito interessantes. Então, achei assim interessante porque são histórias, a máquina de costura, a coxa de retalho, tem umas histórias belíssimas. Não, e quem que hoje em dia, de qualquer idade que seja, não olha uma máquina de costura e não lembra, né? Ou da mãe, ou da avó, não tem aquela memória afetiva de alguém em casa que costura, que costurou e que, como você falou, até sustentou a família com Olha, esse tipo de trabalho. Você sabe que é muito interessante porque tem muita gente, principalmente no interior. E assim, nessa instalação, aí do outro lado era um tecido em branco e eu deixei umas canetas. E aí, cada pessoa que chegava lá, podia ser mulher, homem, criança, mas ela tinha que escrever só o nome de mulher. Então, é um tecido comprido que tem acho que quase 3 metros e todos assinados com a canetinha em verde. E era um nome de mulher. Então tem nome de mulher de todo tipo ali, que sabe? Bacana. E aí muito interessante que tinha umas que falavam assim, não, mas eu tenho que colocar o nome da minha tia. Aí a outra falava assim, você já colocou o nome da sua irmã? Então achei assim muito interessante, mas assim, bem interessante mesmo. Fernanda, e deixa eu te perguntar uma coisa. Esse trabalho aqui, ele está finalizado ou ele está em construção? Não, ele está finalizado, é porque tem o outro, né? Ele é um díptico, são 2 trabalhos que compõem. Ele está pronto. Ele está pronto. Tá Então, pronto. Só que eu estou te mostrando só a metade dele. E você estava me contando, a gente estava conversando antes aqui, pessoal, de começar a gravar, que aqui o mais importante não é a técnica que se utiliza em si, né? Do bordado. Não. Aqui é a construção mesmo. A gente chama esse de bordado, hoje a gente chama como sendo um bordado contemporâneo. O que é o bordado contemporâneo? Todas as técnicas, todas as áreas têm as suas técnicas. E nas artes visuais, a aquarela tem a técnica, vamos colocar a técnica tradicional na pintura, enfim. Cada categoria tem as técnicas tradicionais, a gravura, etc. O bordado é uma arte que a gente considera como artesanato, entre aspas, porque hoje o bordado está muito, muito intenso dentro das artes visuais. E o bordado contemporâneo, assim como as técnicas contemporâneas, ela não se preocupa em desenvolver a técnica tradicional. Ela se preocupa mais em mostrar um sentimento do que a própria técnica. Então, é como se você tivesse, vou falar no caso do bordado, é como se você tivesse inventando os pontos. Então, o que seria isso? Aonde a linha, você tem a agulha, você tem a linha. Aonde a agulha entra e a linha sai, pronto. É isso. É isso. Eu estou inventando um ponto. Eu preciso de fazer um ponto tradicional? Não, mas eu posso. Então, assim, no bordado contemporâneo, você pode bordar com a livre expressão, sem se preocupar com a técnica do ponto atrás, do ponto peixinho, etc., pontos e pontos. Faça o seu. Vai sair, você vai olhar e vai sair um bordado. Aí as pessoas vão dizer, qual é o nome desse ponto? Esse ponto chama passarinho. Esse ponto, você cria seus pontos. Não, e essa liberdade, ela até
incentiva a produzir cada vez mais. Eu falo por experiência própria. Quando criança, eu tinha mais ou menos a idade da minha filha, uns 10 anos, eu fiz um curso de bordado, ponto cruz. E era com a técnica do avesso perfeito. O que acontece? Se a professora visse um ponto cruzado no avesso, fazia desmanchar e fazia tudo de novo. Exatamente. Hoje em dia, quando eu penso em bordar, chega a me dar um arrepio. Então já tá, é uma oportunidade para você bordar errando, erre bastante. Você sabe que isso aí é uma coisa que eu falo para os meus alunos. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é: errem. Eu quero que vocês errem. Aí eu falei, não quero. Quanto mais vocês errarem, mais vocês vão aprender. Porque quando você erra, você vai ter que criar uma solução para. Quando eu falo errar, quem acha não tem erro, né? Os erros e acertos são todos misturados. Mas eu falo no sentido de errar para você. Você faz uma coisa que você gostaria de fazer e não deu certo. Aí você vai ter que criar novamente. E nessa criação de poder ir, você vai estar vivenciando e experimentando. Tem uma coisa interessante, que esses dias para trás teve um aluno, o quadro estava pronto. Aí ele falou assim, professor, eu não sei, mas eu acho que eu podia colocar um laranjinha ali, o que você acha? Eu falei, quem tem que achar, né? É você acha que precisa de um... E ele já tinha considerado o quadro dele mais ou menos pronto. Ele falou, mas e se eu colocar e não ficar bom? Eu falei, então põe um laranja. Porque aí você vai ter certeza que você não deveria ter colocado. Se ele não colocasse, ele ia ficar na dúvida. E vai ficar na dúvida e vai ficar inseguro de experimentar e de vivenciar aquele desejo dele, aquela ideia dele. Então, assim, é a mesma coisa do bordado. Assim, faça. Coloque, experimenta. É uma coisa assim que eu acho assim... Lógico, tem alguns trabalhos, obviamente, que a gente precisa de estar atento à técnica, porque a gente quer. Uhum. Então, vamos supor que eu vá fazer uma xícara que eu quero que ela seja realista. Aí eu tenho que me preocupar um pouco com a técnica. Sim, claro. Mas é uma questão de opcional, é uma questão do seu desejo, não da necessidade do mercado. Fernanda, eu quero que você conta para mim um pouquinho desse projeto aqui que você está participando, né, do Salão de Artes Riachuelo. Você foi selecionada para participar desse projeto. Conta pra gente um pouquinho. Então, esse projeto é um salão que a Marinha Brasileira, ela executa, não sei quando, acho que já tem 44 anos, parece. E daí eles fazem, né, um salão e fazem uma exposição. Eu não sei, não me lembro mais quantas pessoas que são selecionadas, realmente não me recordo mais. Esse salão é interessante porque essa exposição era para ter acontecido em maio. E ele tem duas categorias. Uma categoria é a categoria de arte livre e a outra categoria é ligada à Marinha. Então, são duas categorias que você pode, inclusive, apresentar dos dois lados. E é um evento interessante porque é um dos principais eventos que tem em Brasília com relação a salão. E nesse daí eu fui selecionada na categoria livre. Mas, assim, era uma exposição que era para ter acontecido em maio. Acho que era maio mesmo. Aí, com a questão da enchente lá do Rio Grande do Sul, eles acabaram que tiveram que adiar a exposição. E aí, ela foi realizada agora, iniciou agora em agosto? Em agosto. Fica até dia 29 de setembro. Quem passar na Casa Tomás Jefferson, em Brasília, na 706, está aqui o convite. Pode ir conferir o seu trabalho. Você está com a exposição, a obra Uma Mesa Tem Memórias, né? Sim. Esse trabalho é um trabalho que ele tem pintura, colagem e bordado. Meu trabalho normalmente tem essas pelo menos duas técnicas. Eu me classifico como uma artista multi. É aquela artista visual que trabalha com várias técnicas, né? Ela não fica presa só numa técnica. Não, e é lindo, dá profundidade, né, ao trabalho. Fica maravilhoso. Fernanda, que papo gostoso. Eu adorei te conhecer, adorei conhecer um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho. Fica aqui o convite para vocês conhecerem o trabalho dela. Entrem nas redes sociais. Fernanda Castro Porto? Eu tenho uma que é de artesanato, que é Fernanda Porto Artesanato. E tem um outro que é das artes visuais, que é Fernanda Castro Porto.
Fica o convite para vocês conhecerem o trabalho dela. Obrigada, Fernanda, por ter aceito nosso convite e compartilhar um pouquinho da gente a sua arte. Eu que agradeço, porque falar de arte é sempre bom e foi um papo muito gostoso. Agradeço imensamente. Muito obrigada. Obrigada. É isso aí, nós ficamos por aqui com mais esse episódio. Te convido a acompanhar nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, YouTube, e eu te vejo no próximo. Até mais.